Meus irmãos queridos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. O nome do Senhor seja bendito, adorado e glorificado nessa noite. Meus amados, vamos abrir a palavra, o Salmo 63, com a leitura do verso número 1
nós vamos começar o culto de adoração ao Senhor. Pela graça, Deus nos reuniu e nós podemos juntos adorarmos ao Senhor, implorarmos o favor dele sobre nós. O verso número 1, todos em uma só voz. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Queridos, nós vamos cantar ao Senhor. E nós vamos cantar que o Senhor Jesus é o nosso bondoso amigo. Após o hino, nós iremos orar a Deus, porque nos reunimos para cultuarmos ao Senhor e para buscarmos a Ele. Sabemos que sem Deus nada somos, nada podemos fazer e devemos de fato sentir o desejo constante, contínuo de estarmos na presença do Senhor. Então, juntos, por favor, se você puder, fique em pé e vamos adorar o Senhor com o hino 159. Amém, queridos. Bondoso amigo é Cristo, perfeito amigo que nos ama, nos amou a ponto de morrer por nós. Todos os nossos amigos aqui, por melhores que sejam, são falhos e fracos e podem em algum momento nos chatear, decepcionar. Jesus não. Jesus é perfeito amigo, bondoso amigo. Podemos sempre colocar diante dele as nossas petições. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Pai maravilhoso, como teu servo registrou, nós também buscamos o Senhor e desejamos a presença do Senhor. E compreendemos que esse nosso desejo deve ser tão forte, tão intenso, como uma terra árida, seca, exausta, sem água. Assim nós devemos desejar a presença do Senhor
nos nossos corações. E nós imploramos que o Senhor, benigno como és, se faça presente aqui nessa noite, trabalhando nos nossos corações, recebendo a nossa adoração e nos abençoando pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor. Que Cristo, o nosso Redentor, perfeito e maravilhoso amigo, possa de maneira suave, bondosa e doce agir nos nossos corações. Esse é o nosso pedido, nosso desejo. Nós imploramos o favor do Senhor, a bênção do Senhor, o alívio do Senhor para os nossos corações e que o Senhor possa também receber a nossa adoração. Compreendemos, ó Deus, que precisamos do agir do Senhor em nós para podermos adorar o Senhor de maneira que lhe seja agradável. E pedimos que o Senhor possa agir nos nossos corações para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Meus irmãos amados, o Salmo número 15, eu quero brevemente considerar com a igreja o Salmo número 15. O coral da nossa igreja, o coral Betel, irá adorar ao Senhor com o hino e que esse hino encontra fundamento também no Salmo número 15, onde o salmista ele faz uma pergunta e logo em seguida ele mesmo responde. Davi diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a partir do verso número 2 nós temos a resposta. O que vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. É claro que aquele que procedeu desta forma, de maneira plena, perfeita, foi Jesus, o único que não pecou jamais, Jesus. Por meio dele nós encontramos graça, misericórdia, redenção, justificação. E agora nós somos habilitados também a procurarmos viver conforme a vontade dele, conforme a vontade de Cristo. Eu quero convidar à frente então os nossos irmãos que compõem o coral Betel para adorarmos ao Senhor com este hino.
Meus queridos, nós vamos abrir lá no Salmo 51. Nós acabamos de cantar que o Senhor nosso Deus é santo, santo. E o Salmo 51, escrito por Davi, nós temos aqui um salmo de contrição. Davi reconhece que ele não era perfeito, mas que havia pecado contra o Senhor. Nós também não somos perfeitos, também pecamos contra o Senhor. O que devemos fazer então? Uma vez que queremos proximidade, comunhão com aquele que é santo, santo, o que devemos fazer? Devemos fazer como Davi. Olhe para o verso número 1. Ele então clama a misericórdia do Senhor. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Somente por meio de Cristo nós podemos ter as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados apagados. A figura das Escrituras é ter os nossos pecados cobertos pelo sangue precioso de Jesus, somente por Cristo. Então, nós vamos mais uma vez orarmos ao Senhor, confessando a Deus os nossos pecados, implorando o favor do Senhor sobre nós, também sobre os nossos irmãos, as famílias da igreja, a bênção do Senhor sobre cada um. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos garante, se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor se deixa achar e se revela e com graça nos responde. Assim nós nos reunimos nessa noite, despidos de qualquer aspecto de justiça própria, não temos nenhuma justiça pautada nas nossas obras, as nossas obras são más, nosso coração inclinado para o mal, os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ó Deus, tem misericórdia de nós. Quão longe estamos da perfeição, Pai. Ajuda-nos a termos primeiro essa compreensão, a nossa fraqueza, dependência, limitação, olharmos para nós e vermos quão pequenos somos, carentes do Senhor. Dê-nos, ó Deus, essa compreensão, ao mesmo tempo trabalhe nos nossos corações, para que possamos então sempre recorrer ao Senhor, implorando perdão, a ajuda, a força, para lutarmos contra as obras da carne e manifestarmos o fruto do Espírito do Senhor que já habita em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e permita que possamos encontrar, então, ó Deus, alegria na comunhão contigo e em fazer a Tua vontade. Nós oramos por nós, oramos pelos nossos familiares, pedimos que haja conversão na vida daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. E Tu sabes, ó Deus, muitos já ouviram a Tua palavra, conhecem o Evangelho,
mas o coração está duro e distante de Ti. Só o Senhor pode converter. Usa-nos para alcançarmos essas vidas para o louvor do nome do Senhor. Também pedimos por aqueles que estão enfermos, doentes, tomando medicações, aguardando um tratamento, com possibilidade de cirurgias. Tu sabes, ó Deus, colocamos a vida de cada um diante do Senhor. Temos orado pelo reverendo Eduardo, dona Eleni, outros queridos, dona Ilka, temos clamado ao Senhor, seu Miro, dona Gisa, Cleusa, dona Úrsula, tantas pessoas, ó Deus. Aqueles que também estão ainda enlutados, entristecidos, com o coração doído e com dificuldades até relacionais por causa da dor. Pai eterno, o Senhor conhece. Pedimos ao Senhor cura para aqueles que estão enfermos. Pedimos ao Senhor graça e força para aqueles que estão entristecidos. Ânimo para aqueles que estão, de alguma maneira, cogitando a possibilidade de se afastar do Senhor. Ó Deus, conceda ânimo, vigor e firma-os em Ti, em nome de Jesus e pela graça de Jesus. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, os planos, os projetos, os desejos, aquilo que já está em andamento, aquilo que ainda precisa ser colocado, ó Deus, em prática, todas as coisas. Clamamos a bênção do Senhor sobre a cidade, nossos prefeitos, os vereadores, as autoridades da cidade, as professoras, tudo colocamos diante do Senhor, implorando o Teu favor. Os nossos jovens, adolescentes, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos amados, nós vamos mais uma vez adorar o Senhor. Mais uma vez eu quero convidar o coral Betel a vir à frente. Agora iremos cantar ao Senhor o hino que fala sobre Jesus, o pão da vida.
Meus irmãos queridos, vamos abrir agora a palavra de Deus para a nossa reflexão, lá no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, semana passada, Deus nos concedeu a graça, o privilégio de estudarmos um pouco naquela carta aos Hebreus, e nós olhamos então para aquela primeira parte dos heróis da fé. Nós vimos que devemos viver pela fé, andarmos pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Agora nós vamos olhar para o livro de 1 Reis. A leitura será feita a partir do verso número 22 e seguiremos então até o verso número 40. Eu leio. Peço os irmãos para acompanhar a leitura. A palavra do nosso Deus diz: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de ti como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo de diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre a casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus,
perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo que Israel e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra, na tua terra, que deste em herança a teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo a mão para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida dos irmãos e pela providência do Senhor. Obrigado pela tua palavra, que está aberta diante de nós, pode ser lida, estudada, aferida. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu Santo Espírito, que sempre fala aos nossos corações. Mais uma vez, suplicamos, seja o Senhor servido em nos alimentar com a tua santa palavra. No nome de Jesus, o nosso Redentor, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós fizemos a leitura somente até o verso número 40. Mas, se os irmãos continuarem a leitura do capítulo 8, ainda verificarão mais da oração que Salomão fez. Até o verso 53, nós temos Salomão orando ao Senhor. O contexto aqui é da dedicação do templo. Aquele templo enorme que Davi havia projetado, planejado, desejado construir e não pôde. Deus não permitiu que Davi construísse, mas permitiu que Salomão construísse. Salomão então construiu aquele templo e ele então está dedicando ao Senhor e orando em favor do seu povo e suplicando. E nós vamos observar nessa noite essa oração de Salomão. A quem Salomão orou, também observaremos pelo que ele orou, os pedidos que ele fez, e também como foi respondida a oração de Salomão. Nós olhamos para o verso número 22, e imediatamente nós verificamos atributos daquele a quem Salomão dirige a sua oração. Atributos que falam sobre a identidade de Deus a quem Salomão orava. Perceba o verso número 22 e, especialmente, o verso 23. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus. Essa era uma das formas, da postura física em que era costumeiro orar, se dirigir a Deus. E ele então fala com o Senhor dizendo, ó Senhor. Importante destacar que todas as letras aqui de Senhor são letras maiúsculas. Então, Salomão está falando com o Iavé, aquele que se revelou a Moisés, é o grande eu sou, e esse nome era especialmente singular, apontava para Deus Iavé, o Deus da aliança, aquele que é e permanece sendo, aquele que não muda, e aquele que sustenta a sua palavra e o seu povo. Então, este fato também é percebido quando Salomão diz, ó Senhor, Deus de Israel. Está se referindo
a esta aliança que Deus fez e permanece em vigor, e ela é firmada no próprio Deus. Então, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. O primeiro elemento que nós vemos aqui, meus irmãos queridos, é a respeito da singularidade de Deus. Salomão tinha muito claro na sua cabeça que não havia nenhum outro que podia se comparar com o Senhor. Na realidade, o fundamento dessa confissão que está nessa oração de Salomão é porque Israel sabia que só existia um Deus, e todos os demais que eram adorados pelas nações, pelos outros povos, eram ídolos, fruto da imaginação do homem que se rebela contra o verdadeiro e santo Deus e procura fazer os seus próprios deuses. Então Salomão, ele está aqui repetindo de alguma forma aquela oração lá de Deuteronômio capítulo 4, verso 39, onde Moisés então aponta que só há um Deus vivo e verdadeiro. Abra sua Bíblia para verificarmos esse texto importantíssimo, Deuteronômio capítulo 4, o verso número 39. O texto bíblico diz, então Moisés está ensinando o povo do Senhor, e diz, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Sempre, queridos, que eu vejo esses textos nas Escrituras, que fala, só o Senhor é Deus. Eu me lembro de uma irmã muito querida, preciosa, que já está com Cristo na eternidade, já está no céu. O nome dela era Helena, uma irmã já com boa idade, bem fraquinha, mas sempre constante nos cultos, e mesmo depois de bastante enferma, os filhos a levavam, e ela sempre dizia, só o Senhor é Deus. Sempre, em todo momento, ela conseguia encontrar uma oportunidade para fazer essa declaração de fé. Só o Senhor é Deus. Está enferma, mas ela dizia, só o Senhor é Deus. Dificuldade para se locomover, e ela dizia, só o Senhor é Deus. Esta compreensão deve estar firmada no nosso coração, na nossa mente. Não há outro, não há ninguém que possa se igualar ao Senhor. Salomão diz, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Deus como nosso Deus não há, não existe. O homem pode procurar enquanto quiser, mas ele jamais encontrará verdadeiro Deus, senão o Deus revelado nas Escrituras, o Iavé, aquele que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Salomão aqui destaca também elementos, atributos desse Deus. Então, Deus é singular, é único, Deus é fiel. Observe ainda neste verso, Salomão diz, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Como tu, que guardas a aliança. Aqui nós temos essa fidelidade de Deus para com Ele próprio. Deus é fiel a si mesmo. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão pecou, mas a aliança permaneceu, porque Deus é fiel, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus renovou essa aliança, então, em Isaac, em Jacó, Davi, e Deus é fiel, Ele guarda a sua aliança. E olhando para o Novo Testamento, nós vemos a nova aliança firmada em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Deus que guardas a aliança. Queridos, quantas vezes nós pecamos contra o Senhor? E de alguma forma transgredimos as ordens do Senhor, e cometemos iniquidades e pecados, e nós vemos isso
na vida dos servos do Senhor registrados nas Escrituras. Eu já apontei o exemplo de Abraão e outros. Davi também pecou. Nós olhamos para os apóstolos e vemos, por exemplo, Pedro negando o Senhor e os apóstolos abandonando o Senhor. Nós somos pecadores, quebramos a aliança com as nossas obras, com as nossas ações, mas Deus é fiel, guarda a aliança e a misericórdia para com os seus servos, e nos chama a andar diante dele com o nosso coração. Então Deus é único, é singular, ele é fiel, ele é misericordioso. Deus revelou a misericórdia dele sobre Israel, protegeu, guardou, abençoou, sustentou. Deus manifesta a misericórdia dele para conosco. Também pecamos, mas clamamos ao Senhor o perdão e ele nos acolhe, e ele nos abençoa, fala conosco, nos perdoa, nos sustenta. Misericórdia, Deus é misericordioso, ele é perdoador, ele é aquele que cumpriu a promessa a Davi e também perdoou a Davi. Nós fizemos a leitura aqui do Salmo 51, e nós vimos como Davi clamou ao Senhor o perdão, porque ele reconheceu o seu pecado. Havia cometido um pecado terrível com Batseba, com um soldado fiel chamado Urias. E quando Natã o confrontou, ele então caiu em si, reconheceu o seu pecado, clamou perdão, misericórdia ao Senhor. Ele sentia dores por causa desse pecado e estava distante de Deus, mas implorou ao Senhor o perdão, e o Senhor, por graça, misericórdia, perdoou, abençoou o servo dele, cumpriu o que prometeu a Davi. E nós vemos então Deus que é também conhecedor dos corações. Agora, eu peço aos irmãos para olhar para o verso número 39, a parte final especialmente. Salomão diz: já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. A quem Salomão orou? Ele orou àquele que conhece o coração de todos os homens. Nós olhamos um para o outro e nós não conseguimos saber o que passa no coração, na mente, o que está dentro. Nós podemos de alguma maneira julgar, considerar as ações, mas não sabemos o que passa dentro do coração de cada um, as lutas, as desventuras que está no coração de cada um, não sabemos. Mas o Senhor é aquele que conhece o coração. O Salmo 139 fala isso de maneira belíssima. O Senhor nos sonda, nos conhece, sabe as nossas palavras antes delas virem aos nossos lábios. Ele conhece o nosso coração de maneira mais profunda e intensa. A ideia de sondar é conhecer por dentro. O Senhor, nosso Deus, conhece o nosso coração. Isso é maravilhoso, queridos, porque a oração, ela não é para impressionarmos aqueles que estão ao nosso redor. Nós não falamos para eles. A oração é um diálogo entre o homem que se reconhece pecador, firmado em Cristo Redentor. Ele então busca a Deus, o Criador, Santo e Poderoso Pai. E esse Santo e Poderoso Pai conhece os nossos corações, de tal modo então que seria tolice da nossa parte falarmos algo que na realidade não está no nosso coração. Deus é único, singular, fiel, misericordioso, perdoador e conhecedor dos corações. Deus conhece cada um de nós de maneira mais profunda e intensa. E tudo podemos colocar diante dele, sem querermos esconder absolutamente nada. Salomão orou ao Senhor Deus. Pelo que Salomão
orou, o que ele pediu, qual os principais pontos que temos aqui no texto que lemos a respeito da oração, do pedido, dos pedidos que Salomão fez. Nós vemos, queridos, verso número 31, Salomão pediu a Deus justiça, porque Salomão sabia que o homem pode mentir, o homem peca. Então Salomão diz: se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que ele jure, alguém empenhar a palavra e foi exigido um juramento e ele jurar e estiver mentindo, ouve tu nos céus, julga os teus servos, condenando o perverso e fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justifica o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Salomão já havia, ele já tinha, de algum modo, enfrentado uma situação assim, quando ele precisou, então, fazer um julgamento entre duas mães, e uma delas jurou que o filho era seu. Mas Deus, pela graça, concedeu a ele sabedoria e ele pôde efetuar o julgamento de maneira justa e perfeita. Mas aqui nessa oração, Salomão pede justiça para aquele que age retamente, para aquele que mente, retribuição. Pede também perdão. Observe que desde o verso número 31 em diante, nós vemos em vários momentos Salomão dizendo: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa o pecado. Perdoa o pecado do teu povo, perdoa quando orar ao Senhor, quando alguém clamar ao Senhor, voltado para essa casa, estando nesse lugar, olhando nessa direção, ouve tu nos céus e perdoa os pecados. Porque nós somos pecadores. Então Salomão pede justiça, pede socorro. Observe o verso número 33. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, cair em si, e confessar o teu nome, e orar, suplicar, e buscar a ti, e implorar o teu perdão nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo. Ele pede então socorro e pede perdão. Quando o povo do Senhor estiver em momento difícil por causa do pecado, e por causa do pecado for ferido, machucado, perseguido, e então, ó Deus, esse povo se converter, entenda, converter é voltar pelo caminho, é indo numa direção, retornar. Então, quando esse povo voltar para o Senhor, se converter, deixar esse caminho mau, então que o Senhor possa socorrer e livrar e perdoar do inimigo, livrar das mãos do inimigo, conceda socorro. Nós vemos nas Escrituras que o nosso socorro vem do Senhor. Só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode estender a mão e abençoar de fato. E o povo de Israel teve muita vitória. Mas quando esse povo pecou contra o Senhor, então Deus também corrigiu. E pela graça, posteriormente, perdoou, segundo a bondade do Senhor. Verso 35, Salomão pede providência. Quando o teu povo, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, e o teu povo tiver pecado contra ti, e orar neste lugar, confessando o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes bom caminho em que andem, e dá chuva à tua terra, que deste em herança ao teu povo. Providência. Quando o teu povo estiver na seca, não houver chuva,
de a plantação não germinar, e haver fome e dificuldade, e então quando esse povo estiver colhendo o fruto do pecado, a miséria, ó Deus, e esse povo cair em si, se converter e buscar ao Senhor, tenha misericórdia e perdoa o teu povo. Salomão clama ao Deus perdoador que perdoe seu povo e que abra novamente as janelas dos céus e envie chuva. Por fim, queridos, Salomão, ele pede libertação. Observe o verso 37. Quando houver fome na terra, ou peste, ou houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo a mão para o rumo dessa casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que o Senhor conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Ouve tu nos céus e conceda libertação dessas pragas, gafanhotos, larvas, inimigos, crestamento, qualquer dificuldade ou doença. Perdoa, liberta e conceda graça ao teu povo. Essa é a oração de Salomão, os pedidos que ele fez ao Senhor, em vários momentos clamando perdão. Importante dizer, Salomão está orando em favor do povo. Ele orou em seu favor quando falou sobre o filho de Davi, ou os descendentes de Davi, que deveriam caminhar diante do Senhor, e agora nos outros versos ele clama em favor do povo, quando o povo pecar, se afastar do Senhor, e houver fome, e houver inimigo, e houver peste, e houver doença, e houver dificuldade, esse povo clamar ao Senhor perdão, perdoa. Salomão suplicou perdão ao Senhor. E aí, queridos irmãos, nós vemos alguns elementos importantes que devemos aplicar com base nesse texto. O primeiro é, a oração é fundamental. Saber a quem oramos é importantíssimo. Clamar ao Senhor em períodos de dificuldade é importantíssimo, sabendo que Ele é o único Deus, fiel, misericordioso, perdoador, que conhece o nosso coração, que pode todas as coisas. Devemos orar ao Senhor. Devemos orar por nós, e devemos orar pelo nosso próximo. Salomão orou em favor de todo Israel, e aqui nós devemos nos lembrar daquele que é o perfeito intercessor. Salomão orou em favor do povo, mas Salomão não era perfeito. Salomão estava orando em favor do povo quando esse povo havia-se de pecar contra o Senhor, mas Salomão também era pecador. Agora, olhando para as Escrituras, nós vemos aquele que intercede por nós, o justo Filho de Deus, Jesus, aquele que é perfeito. Diz a palavra, intercede por nós. Vamos abrir o texto, lá na primeira epístola de João. Vamos abrir o texto para fazermos a leitura e vermos como nós temos o perfeito intercessor clamando em nosso favor, que é o nosso maravilhoso advogado. Primeira epístola de João, capítulo 2, a palavra diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é Ele a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ah, meus irmãos, Jesus é o nosso advogado, aquele que intercede por nós.
E a oração de Salomão foi verdadeiramente respondida em Cristo. Porque quando nós voltamos os nossos olhos para a oração de Salomão, lá no início, nós vemos Salomão falando sobre os descendentes de Davi. E eu quero considerar esse elemento para encerrarmos a nossa meditação. Observe comigo o verso número 25. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste. Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Quem é esse descendente de Davi que de fato reina para sempre? É Jesus. Salomão reinou por um determinado período e depois morreu. O filho de Salomão reinou apenas sobre uma parte das 12 tribos e depois de um tempo morreu. Salomão não foi perfeito, o filho dele também não, e o que veio depois também não. Mas Cristo Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, veio e reina, não sobre uma porção pequena e limitada de terra, mas reina para sempre, porque diferente dos demais descendentes de Davi, Cristo Jesus foi perfeito em todas as suas obras, em todas as suas ações. Intercede por nós e nos perdoa, porque morreu na cruz, verteu o sangue dele na cruz para nos salvar, nos libertar e nos perdoar. Meus irmãos, nós vamos ter um momento de celebração da ceia do Senhor, onde nós iremos nos lembrar da morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue dele vertido em nosso lugar e o corpo dele pregado naquele madeiro. E nós iremos nos lembrar que é por esse sacrifício que temos paz com Deus, perdão, justificação e salvação. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, ó Deus, por Jesus, nosso advogado, aquele que na cruz pagou pelos nossos pecados e por ele encontramos o perdão. E obrigado pela tua palavra que revela o Senhor a nós. E nós então podemos compreender que o Senhor é único, singular, é fiel, misericordioso, perdoador, conhece os nossos corações e pela graça nos ama, nos amou. Cristo morreu por nós e nos deu vida eterna a todos que cremos nele. E obrigado pela fé que o Senhor desperta no nosso coração. Ajuda-nos sempre a buscarmos o Senhor em oração. Às vezes nós nos esquecemos que do Senhor vem o nosso socorro, sustentação, paz. Do Senhor vem a nossa força para enfrentarmos as lidas desta vida. Ajuda-nos sempre a buscarmos o Senhor em oração, clamando perdão, providência, libertação, clamando o amparo, a força. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos diante da Tua face. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero convidar os nossos presbíteros queridos para vir à frente. Nós teremos um momento da celebração da ceia do Senhor. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele estava comendo a Páscoa com os seus discípulos, e ele então tomou elementos que eram comuns naquela celebração, o pão e o vinho, que era comum na mesa de todos os judeus, e ele
tomou esses elementos para apontar para si mesmo a nova aliança firmada em Cristo, o corpo dele pregado naquele madeiro e o sangue dele vertido em nosso favor. Nós vamos abrir a palavra lá em Mateus, o capítulo 26. A partir do verso número 26. A palavra do nosso Deus diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos mais uma vez orarmos, consagrando os elementos ao Senhor. Pai bendito, nós buscamos a Tua face, reconhecendo a nossa dependência, limitação, reconhecendo que somos pecadores e falhos, mas também reconhecendo que em Cristo nós temos o perdão, a salvação, a redenção. Nós somos agradecidos pela fé, pela salvação, pelo sacrifício de Jesus. E agora, diante da mesa do Senhor, mais uma vez imploramos o perdão, para que possamos participar desse sacramento de maneira digna, assim glorificarmos o Teu nome e assim sermos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Pedimos então, ó Deus, que o Senhor separe agora o pão e o cálice que será usado no momento da ceia. Separe do uso comum para o nosso crescimento, fortalecimento e para a glória do Teu próprio nome. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Aqueles queridos irmãos que irão participar da ceia do Senhor, eu peço que se coloquem em pé. Os nossos presbíteros irão distribuir os elementos e eu peço à igreja para segurar por alguns instantes. Irmãos queridos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele.
Irmãos, a palavra diz que o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todas as vezes que o fizerdes, em memória de mim. Aqueles que ainda estão assentados e podem, nós vamos ficar todos em pé para cantarmos ao Senhor mais um hino. A leitura que nós fizemos diz que o Senhor cantou um hino com os discípulos após estabelecer o sacramento. Nós vamos cantar então o hino 297 e depois iremos orar e implorar a bênção do Senhor, encerrando o momento de culto público. Amado Deus, amado Pai, agradecemos, Deus, pela liberdade que temos, ó Deus, de cultuar a Ti, Deus. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos constrange, é o Senhor que move os nossos corações, ó Pai, para podermos assim congregar, cultuar a Ti, Deus, e louvar o Senhor que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Pai. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos até a Ti, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que conduz, o Deus que controla, o Deus que governa nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento de ceia. Obrigado, Deus, porque o Senhor que quis assim, Deus, que fizéssemos, ó Pai, de lembrarmos a morte do Cristo Jesus, o nosso Salvador. E sabemos, ó Deus, que Ele está vivo e reina para sempre, Deus, e governa, Deus, esse universo, sustém todas as coisas, Deus. Agradecemos por esse momento, agradecemos porque o Senhor que conduz, Deus, todas as coisas, Deus. Obrigado por essa semana que está se iniciando, que o Senhor abençoe, Deus, as nossas vidas, nos fortaleça, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, ó Pai, que o Senhor nos proteja, Deus, porque precisamos e carecemos de Ti em todo o tempo, Deus.
Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Deus, pela tua graça que é infinita sobre nossas vidas. Que possamos cada dia mais, Deus, estar firmados, estar alicerçados na palavra do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Deus, pela tua bondade que é infinita sobre nossas vidas. Obrigado porque temos esse livre acesso a Jesus, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim reconhecemos e dedicamos a Deus toda a nossa vida, todo o nosso louvor ao Senhor e único das nossas vidas, o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e obrigado, Deus, pela tua bondade sobre nós. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde em todo o tempo, Deus. No nome de Jesus, amém. E agora, meus queridos, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável, perfeito de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Irmãos queridos, nós somos gratos a Deus pela vida de cada um dos amados que o Senhor Deus trouxe para juntos adorarmos ao Senhor. Desejamos a todos uma excelente semana. Nós ainda vamos ter o café aqui embaixo ou lá em cima? Lá em cima, nosso salão social. E, duas coisas boas: café e salão social. Quem pode rejeitar café nos dias de hoje? Não dá. Então, não vá embora, não vá, fique um pouquinho, suba as escadas, vamos ter um momento de comunhão ali no salão social. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ah, não tem café? Não tem café? Puxa, João, corta a transmissão. Eu numa alegria tão grande que ia ter café. Deus abençoe, queridos.